Gravando? Tá gravando. Vamos lá, então. Sem mais delongas, dou as boas-vindas a todas e a todos a este segundo simpósio do quarto seminário do grupo de pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura, Diversos Fantásticos. Este seminário que terá por objeto o gótico, tem como título Na Noite dos Tempos, o gótico de ontem e de hoje em perspectiva e debate. Então, é com muito prazer aqui que recebemos convidados e convidadas de fora do país, em outro fuso horário, para olhar para essas nuances, para essas expressões do gótico, que tanto nos fascina, que tanto nos encanta e assombra. Eu sou Oscar Nestares, vou fazer aqui uma mediação breve. Vamos gravar uma reunião aqui, ó. Aí tu foi dar Peço só para desligarem esse microfone, por favor, quem puder. Vou fazer aqui uma mediação breve, mas sem mais delongas, já que tivemos alguns probleminhas técnicos aí no início, quero dar prosseguimento às nossas apresentações, né, dizendo que nós vamos seguir a ordem aqui, a ordem proposta pela programação. Então, iniciando aqui os trabalhos, convido diretamente da Espanha, professor Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, com a apresentação Gótico, la elusividad de un concepto delimitado. Bienvenido, Javier, y a palavra é sua. O microfone precisa abrir o microfone. Sí. Perdón, creo que ahora se me oye. Decía, obrigado, boa tarde. Voy a intentar hablar despacio y claro para que todos nos entendamos. Y lo primero es dar las gracias tanto al grupo de investigación en general y, por supuesto, a mi querido amigo Julio por haberme invitado. Y para mí es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Y además me encanta ver que el gótico todavía produce pasión y que estamos aquí casi una treintena de personas interesados en una idea que, aunque cuando el gótico surgió tenía sus detractores y había quien pensaba que ya estaba acabado, pues casi 2 siglos después, la historia demuestra que el gótico no solo no estaba acabado, sino que además sigue presente. Yo decía en el título de mi comunicación que el gótico es un concepto elusivo y además planteo la pregunta de si está delimitado y si además está limitado. Vamos a intentar, a partir de los orígenes que es la parte que yo más he estudiado, todos los orígenes de la literatura gótica. Es verdad que lo que más se conoce es Inglaterra, pero no exclusivamente, porque aún todavía se pueden rastrear esos orígenes, aún anteriormente en Alemania, pero sí en Inglaterra va a eclosionar. Y hoy voy a intentar hablar de esos orígenes en Europa y intencionadamente no voy a hablar de España, porque eso es lo que va a hacer mi compañera Miriam, que además es experta precisamente en el gótico español. Como decía, el gótico es un concepto totalmente elusivo. ¿Por qué? Porque se han intentado hacer muchísimas definiciones, muchísimas categorizaciones y la crítica nos demuestra que el gótico es un concepto totalmente adaptable. De ahí su pervivencia, su capacidad de seguir hoy en día. A principios del siglo XX había quien veía a Drácula como la culminación del gótico y se suponía que detrás de Drácula no había nada. Creo que ahora podemos afirmar que Drácula no fue la culminación, sino que fue el inicio. Es cierto que Drácula necesitó sus antecedentes, necesitó a Carmilla,
necesitó a todos los poemas ingleses, va a necesitar a la maravillosa Clarimont, va a necesitar, por supuesto, a Lenore. Es decir, va a haber una serie de figuras que van a ser necesarias y que ahora se comprueba que Bram Stoker bebió de esa tradición para modelar una obra maestra. Pero está claro que sin centrarnos solo en vampiros, sino en toda la literatura gótica, el gótico, por definición, es una literatura elusiva, difícil de aprender, precisamente de captar, pero creo que ahí reside su grandeza, en que es una literatura que cada lector puede en su mente hacer su lectura. Y creo que eso es uno de los puntos maravillosos que nos va a ofrecer. Por tanto, gótico es un concepto huidizo, un concepto que se nos escapa, pero insisto, es una forma de escape que va acompañado de la belleza del gótico. Como decíamos, la adaptación. No solo debemos atender a la palabra gótico con todos sus significados de literatura, escultura, los pueblos góticos, lo que se consideraba gótico anterior al siglo XVIII, insisto, porque tenemos una tradición de muchos siglos, pero también de muchas ideas, tendencias, autores, obras, y es posible que en los últimos tiempos parece que en ocasiones gótico a veces tiene un significado peyorativo. Es verdad que es una palabra muy grande, pero también a veces despectivo. A veces se ha calificado la literatura gótica como literatura de segunda, lamentablemente. Voy a poner un caso. En España, hasta los años 80 del siglo pasado, no estaba bien visto hacer una tesis doctoral sobre cualquier obra de este tipo. Y además os voy a poner un caso aún más. Mi director de tesis, cuando él planteó hacer su tesis sobre Frankenstein, se encontró el problema de lo que la academia consideraba canónico. Y por tanto se sobreentendía que Frankenstein era un tema menor. Creo que afortunadamente eso lo hemos superado y ha sido un gran paso. Pero, por otro lado, debemos entender esa permeabilidad del gótico como su fuerza. En mi opinión, la palabra gótico tiene una gran fuerza conceptual. Probablemente en el escenario actual, en el escenario contemporáneo, iba a decir europeo, pero no solo europeo, a nivel mundial, la idea del gótico creo que nos sobrevuela. No sé cómo ha sido en Brasil y en Sudamérica, pero desde luego en Europa, por poner un ejemplo actual, la pandemia del coronavirus ha sido totalmente gótica. Esa visión de ver calles totalmente vacías, vacías de personas, vacías de coches, casi vacías de vida, de sentido. Había veces que salías a la calle y decías, ¿hay algo más gótico? Gótico actual. Por tanto, la pervivencia de este concepto está más que justificado. Considero además que el concepto de gótico aporta una serie de ideas híbridas.
de ideas que permiten las conexiones con distintos trabajos, con distintas pluralidades. Y además, el gótico nació rompiendo los márgenes, rompiendo las reglas, y afortunadamente continúa rompiendo las reglas. Hace un siglo nadie se hubiera imaginado, por ejemplo, el éxito tan impresionante de los vampiros posmodernos. Y hoy en día es indudable, por poner un ejemplo. Por tanto, el mundo onírico, el mundo fantástico, el mundo de los sentimientos, del amor, de la angustia, de la soledad, son ideas que han estado desde siempre en la humanidad y por tanto siguen siendo ideas góticas, por más que hace más de 3 siglos no se usara la palabra gótica, pero estaban ahí. Podemos volver a los clásicos romanos y griegos y encontramos ejemplos de escritos góticos, aunque no tuvieran esa categoría, ese adjetivo. Por tanto, la idea del gótico es claramente una idea transcultural, que no se circunscribe, no se ciñe exclusivamente a una sola realidad, pero además va más allá del discurso clásico. Me atrevo a decir que permite que distintas manifestaciones culturales convivan. De ahí que podamos encontrar gótico en el arte, en el cómic, en el cine, en la escultura, en la pintura. Y, como decíamos antes, el gótico claramente tiene un espíritu moderno. Por tanto, una vez más, vemos esa adaptación desde los orígenes. Si damos por hecho que llevamos más de 200 años en nuestro imaginario, donde se albergan esos monstruos que han formado parte siempre de todos nosotros, si damos eso por hecho, debemos tener claro que el gótico fue un movimiento cultural que nació para nunca más desaparecer. Y probablemente no todos los movimientos culturales pueden decir eso. De ahí la grandeza del gótico. Hablar del corpus gótico probablemente sería difícil. Y digo sería difícil debido a lo que estamos diciendo, a toda una serie de movimientos nacionales, si queremos, o regionales, locales, artísticos, ¿no? Podemos hablar del gótico europeo, pero hoy en día se habla del gótico latinoamericano, probablemente del gótico caribeño, del gótico del sur de los Estados Unidos. Por tanto, tenemos o del gótico, por ejemplo, últimas manifestaciones en Japón, en la India, donde se están dando esas versiones alternativas. Claro, pensemos, por poner un ejemplo, el concepto del miedo, el concepto del terror. Todos hemos asociado que el terror se produce en la noche. Ahora mismo, afortunadamente, todos tenemos acceso a grandes películas que lo primero que nos demuestran es que el terror no tiene que ir asociado a la oscuridad, sino que podemos tener terror a plena luz del día. Y que ya en los años 60, la primera versión del Resplandor, The Shining, si todos recordáis, ya apostaba por el impacto de esa nieve, de esas imágenes cargadas de luz que contrastaban con la angustia interna de los personajes.
Decía que tenemos el gótico latinoamericano, indudablemente, en mi opinión, tenemos un gótico brasileño, autóctono, claramente identificable en esa zona geográfica, ¿vale? Más allá, insisto, del gótico victoriano, ¿vale? Y como decimos, que se plasma en grandes artes plásticas, pero también en el cine, en la televisión, en la comida, en la publicidad, en los dibujos animados. Por tanto, como vemos, para ir terminando por el tiempo, el gótico es claramente un tema elusivo, no limitado, más allá de lo que hubo en el origen, y a veces muy, muy difícil de delimitar, porque el gótico es como una pesadilla que se mete en nuestro cerebro y que consigue llegar a todos los recovecos de nuestro cerebro. No quiero extenderme más, podría hablar muchísimo más. Muchísimas gracias y le dejo ahora la palabra a nuestro compañero Oscar. Muito obrigado. Muito obrigado, Javier. Muito obrigado pela apresentação, pela fala, né, bastante pausada, generosa para conosco. Acho que todos e todas compreendemos bem. E peço, né, para quem acompanha a gente, que faça aí suas perguntas, né, que elabore, que depois das nossas apresentações nós teremos aí um espaço para debate, né, vamos conversar entre nós, mas vocês também, quem está nos acompanhando, pode elaborar perguntas que, na medida do possível, nós vamos aqui também fazendo as perguntas uns aos outros. Muito obrigado, Javier. Dando sequência à apresentação, vou eu. Eu sou Oscar Nestares, pesquisador, escritor da literatura de horror, sou um infiltrado aqui no meio do gótico, mas, claro, reconhecendo a matriz óbvia desse movimento riquíssimo do gótico, né, então, como o próprio professor Javier nos apresentou, vou falar especificamente do horror, peço até a licença aqui que vou ler, mas eu vou ler pausadamente aqui, é um texto que eu escrevi para ficar bem dentro do tempo, eu, às vezes sou muito prolixo, então eu tenho que cometer esse pecado aqui com vocês, eu já peço desculpas, intitulado O Termômetro do Horror, as gradações do arrepio em duas narrativas curtas brasileiras. Muito bem, eu gostaria de começar com um breve preâmbulo a essa apresentação, porque, como eu disse, né, considero importante informar que não tratarei especificamente do gótico, embora o meu objeto, essa minha leitura, o tangencie, né, trate um pouquinho, passe pelo gótico. Mas aqui, o foco será o horror, não como uma poética negativa, mas já como gênero, isto é, com tropos e procedimentos específicos, autônomo em relação à matriz do gótico e circunscrito a um recorte temporal determinado. Para tanto, eu me amparo na concepção de que as narrativas de horror são aquelas cujo núcleo é um efeito estético do latim horrere, ou arrepiar-se, e todo um conjunto de emoções e sensações que cabem neste efeito. O suporte teórico é, evidentemente, a concepção de horror artístico de Noel Carroll, a despeito das problemáticas generalizações de A Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração. Também recorro a Aldana Reyes, Xavier Aldana Reyes, que aplicou a ampla concepção de Carroll à matéria literária, assim contribuindo para iluminar o funcionamento e a cronologia do gênero. Importante lembrar ainda que esses postulados devem tributo ao breve artigo sobre o prazer derivado de objetos de terror, publicado em 1773 pelos irmãos John Aiken e Anna Letitia. Horror, então, podemos sintetizar, é o gênero do arrepio, da reação psicológica e, em consequência física, não apenas de personagens, mas também de leitoras e leitores. E aqui eu me alinho aos postulados sobre a estética da recepção de Iser e Yaus. Dessa forma, considerando-se o arrepio, não parece descabido propor aqui a metáfora da temperatura.
Qualquer história assustadora que se pretenda como tal, que se pretenda e se construa como tal, deve conter em si uma transição, uma mudança de um estado inicial específico a outro bem distinto. E a temperatura ou o clima, para usarmos um termo recorrente no gênero, pode ser um vetor para compreendermos essa alteração. Sua projeção é dupla, diz respeito tanto às personagens ficcionais, que se apavoram, sofrem, gritam e com frequência morrem, quanto a leitoras e leitores. Seja dentro ou fora da obra de horror, é preciso ferver. Mais ou menos como o sapo na panela de fogo baixo. Quando o animal decide sair, é tarde demais. Qualquer famosa vítima, entre aspas, do horror é prova disso. Das figuras torturadas de Edgar Allan Poe, a jovem Regan MacNeil, do romance O Exorcista, de William Peter Blatty, todas passaram por algum processo de aquecimento, fervura ou mesmo fritura, e nós padecemos com elas. Isso tem a ver com empatia e simpatia, outros aspectos fundamentais do horror, pois dizem respeito à construção de personagens. E claro, dependendo da época de uma obra, do peso da mão do escritor e de outras variáveis, essa transição pode ser mais rápida ou mais vagarosa. A ideia de atribuir temperaturas a narrativas, no entanto, não é nova. O autor e crítico canadense John Clute aplicou-a a seus estudos sobre fantasia, ficção científica e horror. Em The Encyclopedia of Fantasy, a Enciclopédia da Fantasia, sem edição aqui no Brasil, que é de 1997, Clute propõe uma definição para o horror ao compará-lo com a fantasia. De acordo com ele, a fantasia se compõe de uma perturbação da ordem, restabelecida ao final da jornada. Já no horror, a perturbação permanece, restando apenas as suas nefastas consequências. A partir dessa premissa, Clute associa as etapas das narrativas de fantasia e horror às estações do ano. Enquanto a fantasia começaria no outono, com o avanço da perturbação, e terminaria no verão, com o restabelecimento da ordem, o horror teria início na primavera, com a calmaria pré-percepção da perturbação, e se concluiria no inverno, com as inescapáveis consequências. Nessa apresentação, gostaria de expandir um pouco a ideia de temperaturas dentro do gênero horror. Para além de verificar como o horror progride uma história, pretendo compartilhar uma percepção sobre as gradações do assombro de narrativas dentro do gênero como um todo. Farei isso tendo em vista questões extratextuais, como, por exemplo, o público a que uma obra se destina, os diálogos com outras artes e o projeto literário de um determinado autor. Para facilitar essa apresentação, seguirei uma progressão que parte do horror ameno, chamado horror ameno, e chega a níveis, digamos, infernais. Dado o espaço limitado, utilizarei 2 exemplos, 2 narrativas breves brasileiras que, espero, sustentem a ideia. Também mencionarei rapidamente outras obras. A expressão horror ameno foi utilizada pelo pesquisador Lannister de Oliveira Esteves para descrever alguns contos de Machado de Assis publicados no Jornal da Família, como A Vida Eterna, Sem Olhos e Um Esqueleto. Aqui tratarei de A Vida Eterna, relato em primeira pessoa de Camilo da Anunciação, pseudônimo utilizado por Machado na ocasião da publicação, em 1870. Camilo conta ser um homem de 70 anos que, depois de jantar com um amigo e prestes a cair no sono, recebe a visita de um estranho sujeito, Tobias. Este afirma que vai morrer no dia seguinte e comunica a Camilo sua última vontade, que ele se case com sua filha Eusébia, de apenas 22 anos. O insólito desejo se revela uma imposição, dado que o estranho ameaça lhe mandar, cito, uma bala à cabeça com o revólver que aqui trago, fim da citação, caso recuse. Imaginando-se diante de um louco, mas se vendo obrigado a aceitar, Camilo é levado a um verdadeiro palácio, onde já estão os convidados, que são poucos e velhos. A história avança progressivamente no território das incertezas, conduzida por um narrador longe de ser confiável. As pistas falsas começam a ser distribuídas no momento em que Camilo declara se encontrar entre o sono e a vigília, um espaço de limiar frequentemente percorrido por ficcionistas do fantástico oitocentista.
Certa irreverência, traço distintivo de Machado, também pontua o seu discurso. Pois bem, uma vez realizado o matrimônio com Eusébia, jovem de deslumbrante beleza, o narrador autodiegético descobre o segredo de tão estranhas ocorrências. Ele fora atraído até o local para ser sacrificado em nome de um elixir da eternidade, consumido pela associação secreta composta por Tobias e seus convidados idosos. De acordo com o rolo de pergaminho encontrado no Egito, todo ano, a cada dia de São Bartolomeu, um homem com mais de 60 anos deve ser assado em um forno e consumido pelos integrantes da seita. Assim acontece a Camilo. Mas ele acompanha tudo em sã consciência e não sente nada. No momento culminante, relata o banquete como alguém que o assistisse à distância. Pouco depois, os gritos de Vaz, o amigo com quem Camilo jantara no começo da narrativa, o despertam. Os terríveis eventos não passaram de um pesadelo. Aliviado, Camilo conta o que sonhou a Vaz, que recomenda que ele escreva para o Jornal das Famílias, sugestão prontamente acatada pelo narrador, em um arremate de Machado que aponta para o próprio fazer literário. Alguns pontos nos ajudam a compreender a temperatura horrorífica, morna de A Vida Eterna. A narração soa descontraída, em certos momentos até maliciosa, o que preserva a leitora ou leitor de se espelhar no drama relatado por Camilo. O estado sonolento do narrador no início e as pistas falsas, cada vez mais absurdas com o desenvolvimento da história, atenuam no texto o efeito do horror pretendido por narrativas posteriores e atribuem a ele ares de anedota. Para Lannister de Oliveira Esteves, é esse caráter anedótico que define os contos de horror ameno publicados por Machado de Assis. De certa maneira, essa classificação se aplica a um enorme contingente de narrativas paródicas, ou aquelas destinadas ao público jovem adulto. Tomemos como exemplo o romance O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, de Grady Hendrix, estadunidense Grady Hendrix. Publicada aqui em 2021, a obra acompanha o drama da adolescente Abby Rivers, cuja melhor amiga, Gretchen Lang, é possuída pelo demônio Andras. Embora a história contenha algumas poucas e bem elaboradas passagens tensas, o horror se dispersa em meio à narração bem-humorada de Hendrix. O caráter artificial, portanto paródico, também tira a força do arrepio. O livro é consciente na homenagem que presta aos clássicos de exorcismo dos anos 80. As músicas, as personalidades e as personagens caricatas da época estão por todos os lados. Outro exemplo de suaves assombros, mas em registro bem diferente do livro de Grady Hendrix, é O Gótico Nordestino, coletânea de contos do paraibano Cristiano Aguiar, que aqui nos honra com sua presença hoje. Em algumas das 9 narrativas que compõem o livro, o autor utiliza tópicos e procedimentos do horror como veículos para destinos diversos, como o drama íntimo de personagens, caso de Ana e seus insetos, ou a tragédia coletiva, caso de As Onças e Lázaro, por exemplo, ou mesmo a distopia, como é o caso do conto Firestarter. O texto, permeado por epifanias, uma das marcas do modernismo literário, também amortece o impacto do horror por desviar, entre aspas, a atenção da leitora ou do leitor para a escritura em oposição à narração em si. A temperatura, no entanto, vai subindo quando nos deparamos com obras do insólito que contêm procedimentos fundamentais do horror, como a sisudez da narração, o domínio da elaboração dos tempos físico e psicológico, o suspense, a construção minuciosa de personagens e o rumor da perturbação soando continuamente. No entanto, o caráter elusivo ou elíptico dessas narrativas faz com que se abram para outras leituras, isto é, tornam-se possíveis também o realismo mágico, o maravilhoso, a alegoria, ou mesmo um contundente comentário social, retirando essas narrativas do núcleo candente do horror. Para ilustrar essa ideia, eu mencionaria alguns contos da argentina Samantha Schweblin e da boliviana Giovanna Rivero. A propósito, a Argentina, o país, tem reconhecida tradição nesse registro. Certos contos de Cortázar, como Casa Tomada e Ônibus, e obras de Bioy Cáceres, em especial a coletânea Histórias Fantásticas, causam, no mínimo, assombros sutis, entre outras sensações. Já na região mais tórrida de nosso termômetro, estariam narrativas literárias que reúnem os procedimentos já mencionados
como a narração contida e circunspecta, a minuciosa elaboração dos tempos, o suspense, a atmosfera de impending doom, né, de uma catástrofe iminente, mas são narrativas que também são marcadas pela visualidade, a violência, a sanguinolência, o grotesco. Nesse sentido, muitas obras dialogam com o cinema de horror, em especial com o gore, subgênero do gore. Portanto, são obras já bem dentro do gênero, de forte apelo visual, que carregam nas cenas de violência e de monstruosidades. Aqui se encontrariam, entre muitos outros, trabalhos de Clive Barker, nome de destaque do horror corporal, não por acaso também roteirista e cineasta. Outros exemplos, claro, viriam de boa parte da obra de Stephen King, no geral indissociável da linguagem cinematográfica. Voltando ao Brasil e recuando no tempo, temos na noveleta ou no conto extenso, no longo conto Violação, publicado em 1898 pelo baiano Rodolfo Teófilo, um exemplo de horror em estado de ebulição. A narrativa é dividida em 4 capítulos e ambientada em uma vila do litoral cearense durante a epidemia de cólera morbo de 1862. Fato real, quer dizer, um fato histórico, essa epidemia. No primeiro capítulo, o narrador discorre sobre suas lembranças de terríveis episódios que viveu quando criança. Filho do único médico do lugarejo, ele fora um observador macabramente privilegiado da resistência à peste. O cenário construído por Teófilo é apocalíptico. A técnica narrativa do autor busca levar ao paroxismo os aspectos repulsivos da doença e da morte, explorando cenas de indescritível horror, até culminar em um episódio que há de marcar com brasa a memória de leitoras e leitores. Essas cenas estão no desfecho do último capítulo, aqui eu já estou chegando ao final da minha apresentação, em que somos apresentados a um novo protagonista. No que julga serem seus últimos momentos de vida, o narrador desmaia para acordar, após algumas horas, sendo atirado em uma maca por carregadores de defuntos. Catatônico, ele está incapaz de se mover ou falar, e, portanto, impossibilitado de chamar a atenção dos homens que o carregam para a vala comum. Sua situação grotesca e aterradora é agravada quando os carregadores arremessam um cadáver sobre ele, e o homem percebe que se trata do corpo de sua noiva, também vitimada pela cólera. Chegando ao cemitério, o protagonista percebe que o horror de ser enterrado vivo junto ao cadáver de sua noiva pode ser excedido, pois os 2 carregadores, após roubarem a jovem de suas joias, iniciam uma partida de cartas em que, ao vencedor, caberia usufruir do corpo da mulher. E vamos além. A absoluta indignação do narrador contra, cito, os 2 monstros, cada qual mais repelente pela sua moral, mais imundo pelo seu físico e mais asqueroso pelos seus vícios, indignos do amor de um cadáver, fim da citação, essa indignação é atenuada pela constrangida admissão desse próprio narrador de que o ato necrófilo contra o corpo virginal de sua noiva o tem excitado sexualmente. Aqui estamos no ápice, na culminância da temperatura e de uma transgressão. O teor gráfico repercute no interior da personagem, revelando-se um mundo no todo monstruoso, assustador. Em contraposição ao horror ameno de A Vida Eterna, Violação, dentro da metáfora que aqui propomos, é uma narrativa dos extremos. No conto de Teófilo, os arrepios só fazem se intensificar em uma acumulação de terrores na qual a profunda perturbação é o único fim possível, sem o alívio da paródia e da irreverência, sem os desvios de epifanias e de outros recursos do modernismo. E quando percebemos, já será tarde demais, pobres sapos na panela que somos. É isso. Findo aqui a minha apresentação. Obrigado. Agora eu passo a palavra, né? Lembrando que a gente pode ter aí depois dessas apresentações, a gente vai ter um espaço aqui para os debates. E eu passo a palavra ao já citado aqui nesse texto, Cristiano Aguiar, cuja apresentação é intitulada Escrevendo nas Encruzilhadas do Insólito, as referências literárias de gótico nordestino. Por favor, Cristiano, a palavra é sua. Bom, Oscar, muito obrigado. Uma boa tarde a todas e todos. É um prazer participar desse simpósio. Eu preparei um PowerPoint
porque eu achei que, como eu vou falar do meu livro, talvez fosse mais fácil de visualizar, nem todo mundo talvez conheça o livro ou tenha lido, então eu acho que um PowerPoint pode ajudar. Eu até comentava com o Oscar que eu hesitei um pouco em fazer essa apresentação hoje falando de mim mesmo, de alguma maneira, já que eu vou falar do meu livro, né, de contos, mas assim como o Oscar, eu estou na encruzilhada entre a vida acadêmica e a vida literária. Para quem não me conhece, eu sou professor do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, e também tenho uma carreira como escritor de ficção. E eu brinco com meus alunos e alunas que eu tenho essa vida de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não sei quem fala hoje, às vezes eu não sei se o Mr. Hyde é mais o professor ou o escritor. Vamos ver, né? Então, eu vou tentar, vou fazer o compartilhamento, eu não sei usar muito bem essa plataforma, porque eu uso mais outra para dar aula, e eu vou pedir para você, Oscar, para me dizer se a projeção está acontecendo, né? Perfeito. E eu vou fazer uma transição de slide para ver se funciona. Só um momentinho. Combinado. Espera aí. Não, acho que não é isso aqui. Tem que tentar lembrar aqui. Eu acho que é uma janela. Isso. Bom, Oscar, eu não consigo mais visualizar vocês, então me diga só se vocês estão vendo. Estamos. Tá, eu vou só para testar, porque eu já sou calejado nesses problemas. Houve transição de slide? Sim, senhor. Então tá bom. Então, sem mais delongas, né? O que eu vou compartilhar com vocês é um pouco sobre a escrita do meu livro, O Gótico Nordestino, né? Inicialmente eu usei essa capa aqui, uma pequena peça publicitária. Não se trata necessariamente de fazer uma propaganda, né, do livro, mas eu acho que o discurso publicitário ele tem um novelo que ajuda a gente, às vezes, a entender alguns debates sociais. Então, a minha editora fez uma promoção esses dias de livros nordestinos, e eu achei muito interessante que meu livro ele não está inserido em paralelo à literatura brasileira. Ele está ali junto com autoras da literatura contemporânea brasileira, a Socorro Racioli e a Jarília Reis. Ele está aqui nesse slide aqui com uma biografia da Maria Bonita e está aqui também com uma obra do Jorge Amado, que dispensa apresentações. Então, na verdade, essa imagem é só para dar a tônica de uma das coisas que eu queria levantar em relação ao meu livro, que é o fato de que ainda há uma impressão de que falar de gótico ou falar de literatura insólita, de horror, de ficção científica, de literatura fantástica, não consiste em falar de literatura brasileira. E eu acho que o meu livro é um pouco uma provocação ainda há uma ideia preconcebida do que a literatura brasileira deve ser ou não deve ser. E aí, né, essa é a capa do meu livro, né, ele foi lançado no dia 2/2 de 2022, e a sessão de autógrafos aconteceu em 22/2 de 2022, então eu acho que isso é um pouco gótico, de alguma maneira. A imagem da capa é uma adaptação da gravura de um artista visual contemporâneo de Pernambuco, chamado Gilvan Samico. O livro sai pela editora Companhia das Letras, através do selo Alfaguara, e ele, como o Oscar já previamente apresentou, que me deixa muito agradecido e muito honrado, ele é composto por 9 contos, o Gótico Nordestino, então ele não é um romance, ele é um livro de contos, e dos quais, dos 9, 8 eu considero como contos do insólito ou da literatura fantástica. E a proposta, né, do livro, e essa proposta não é algo que eu consigo sentando previamente, antes do livro ser escrito, eu entendo isso à medida que o processo criativo acontece. A proposta consistiu em escrever contos, né, em que havia um diálogo da tradição literária brasileira, né, em especial do modernismo brasileiro. O Oscar é muito certeiro a apontar procedimentos modernistas na escrita dos meus contos, e de alguma maneira colocar a tradição da prosa de ficção brasileira em diálogo com outras referências, com referências da literatura insólita, com referências do pop, dos quadrinhos, das séries de TV,
dos games, etc., de filmes, etc., etc. Então aqui é só mais uma breve apresentação, né, do meu livro. E, como eu falei anteriormente, qual é o peso da palavra gótico no livro, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de aplicar uma teoria do gótico nos contos. Eu também não sei até que ponto todos os contos eles estão, de alguma forma, sob as sombras, sob os ecos do gótico. Mas a palavra gótico me pareceu muito interessante, porque me parecia que dava para o meu possível leitor, para a minha possível leitora, uma visão da atmosfera do livro. A atmosfera era uma coisa importante. Eu acho que é uma palavra-chave para o que eu tentei buscar aqui, né? Em várias falas, entrevistas, quando me perguntam um pouco sobre o peso do horror nos meus contos, eu sempre digo que, para mim, o horror me interessa pelo caráter atmosférico e pelo caráter visionário das imagens. E, nesse sentido, né, eu acho que meu livro é muito mais próximo, talvez, de uma tradição gótica, do modo como a gente tem debatido aqui, do que exatamente um livro de horror no sentido tradicional, embora o horror também esteja aqui, né? E aí a minha reflexão com vocês, minha conversa hoje, tem uma base teórica, que é a introdução que o professor Júlio França faz do livro Poéticas do Mal, a literatura do medo no Brasil. É uma introdução muito preciosa para mim, ela abriu muito a minha mente quando eu a li pela primeira vez há alguns anos atrás, e meus alunos e alunas, inclusive, usam, Júlio, o seu texto. E o que me interessa na introdução que o Júlio França traz para a gente? Primeiro, a ideia dos 3 pilares da estética gótica. Eu coloquei entre aspas, porque a palavra pilar é minha, não é do Júlio França, né? E o que o Júlio França aponta em termos de provocação da relação do gótico e das narrativas do medo com a crítica e a historiografia da literatura brasileira. O incômodo que ainda é falar de gótico em termos de literatura brasileira e o incômodo que é falar de literatura fantástica, do modo como eu a faço, pensando também numa literatura de origem nordestina, de origem no Nordeste brasileiro. E no corpo a corpo, né, da recepção crítica do meu livro, que tem sido uma recepção crítica intensa, ele foi muito pautado na imprensa, apareceu muito nas redes sociais. Vocês terem uma ideia, enquanto estava aqui acontecendo no nosso simpósio, eu já vi 2 marcações do meu livro acontecendo, e o meu livro saiu em fevereiro, né, no começo de fevereiro, então ele continua aí sendo lido. Às vezes há um incômodo de entender o que é falar de gótico e falar de literatura fantástica num conto brasileiro contemporâneo. E aí, então, por que eu escrevi, né, o Gótico Nordestino? Primeiro, ele é uma reação pessoal à pandemia da Covid-19, né? Eu me identifiquei muito quando foi dito, né, que as ruas vazias eram góticas, né, durante a pandemia. É interessante, há essa ideia, talvez, desse desconforto da ruína, né, de alguma maneira, que é tão energizada na tradição gótica. Então, há uma reação pessoal minha, né, à pandemia da Covid-19 e essa crise política recente dos últimos anos, em especial a ascensão da extrema-direita brasileira. O livro não é um comentário direto sobre nenhuma dessas duas coisas, mas eu senti que eu gostaria que esses 2 tópicos aparecessem na minha literatura, mas eles tinham que aparecer refratados, ressignificados, pelo quê? Pela tradição do insólito. E a partir do gótico nordestino, eu realmente assumo a literatura fantástica como meu caminho poético principal como autor de ficção. Nada contra o realismo, na verdade o realismo é o melhor amigo do insólito, o realismo é o melhor amigo da literatura fantástica, mas eu sinto que, de fato, o meu repensar e o recriar poético da realidade, para mim, sempre precisa ter as lentes do assombro e as lentes da imaginação. E aqui o gótico é importante para mim dar esse caminho. E, além disso, um terceiro motivo para escrever o gótico nordestino era tentar encontrar um caminho na contramão da vocação realista e sociológica que ainda é forte na tradição ficcional brasileira e que ainda parece ser uma exigência de parte da crítica e da historiografia brasileira. Algo que é apontado de maneira muito efetiva, voltando aqui ao ensaio do Júlio, né, na introdução do Poéticas do Mal. E aqui tem algumas palavras-chave, né? Mais uma vez, há até um certo constrangimento de eu criar palavras-chave sobre o meu próprio trabalho, mas, por outro lado, eu entendo que, no contexto desse simpósio, é adequado, é cabível, e eu penso que palavras como ambiguidade, incerteza, ansiedade, subjetividade, sombras
são palavras importantes para entender os 9 contos do gótico nordestino. Claro que essas palavras elas não são exclusivas do gótico, elas não são exclusivas dos meus contos. Elas são palavras das quais você pode retirar de vários autores. O conto do Machado, por exemplo, que Oscar cita, ou do Rodolfo Teófilo, poderiam aparecer com essas palavras também. Mas essas palavras, no caso do meu livro, são mediadas pelas minhas referências e mediadas por esse diálogo próximo ao gótico e à literatura fantástica. E aí, já fechando a minha fala com vocês, né, qual foi o caminho que eu encontrei para repensar esse ainda peso do realismo na ficção brasileira, seja uma ficção mais canônica, uma ficção brasileira contemporânea, né? Foi construir uma literatura dialogando com o conto fantástico e a literatura gótica do século XIX. Isso inclui autores brasileiros, mas isso inclui também autores estrangeiros, e no caso de autores de outros sistemas literários. O meu diálogo mais próximo acontece com o Edgar Allan Poe e com o Eta Hoffmann. Acho que, sem dúvida, são as grandes referências para mim, não é? Quando eu pensava em literatura fantástica que não fosse brasileira e que entraria em diálogo com minha literatura. As estéticas do horror e da ficção científica, elas aparecem, né, na minha literatura. Eu acho que o horror talvez dê a atmosfera predominante, mas o horror ele é algo que atravessa os contos, né, e há pitadas de ficção científica também. E como bem apontou Oscar, né, eu uso algumas técnicas narrativas que eu aprendo com o modernismo, em especial com a influência de uma autora como a Clarice Lispector no meu trabalho, que são a epifania, o discurso indireto livre e o foco na jornada subjetiva das personagens. Coisas acontecem no meu livro, existem inclusive cenas de ação, mas o mais importante é entender o que acontece na subjetividade dos homens e das mulheres que eu narro nos contos. Para fechar, quais são os ecos góticos que eu identificaria no meu livro usando os 3 pilares, né, a partir do texto do professor Júlio França? Primeiro, eu identifico com frequência o uso do locus horribilis, né? E no caso aqui, por exemplo, o locus horribilis na minha literatura é uma praia de um resort paradisíaco, entre aspas, nordestino, né? Ou a rua de uma cidade histórica como Olinda, ou os prédios com cobogós, né, e arquitetura modernista do centro da capital pernambucana, o Recife. Um locus horribilis pode ser também uma estrada cortando uma região de cana-de-açúcar, né, no meu conto Firestarter, região essa que está pegando fogo, né, na madrugada. Então, uma estrada pode ser esse locus horribilis, sítios e chácaras, um navio abandonado, uma praça com uma grande árvore, uma paineira, no centro de Campina Grande, na Paraíba, que é a minha cidade natal, um galpão abandonado, né, existe um dos contos chamado A Noiva do livro, em que crianças nos anos 70, durante a ditadura militar, encontram em Campina Grande o cadáver de uma mulher amarrado num galpão abandonado com um braço decepado. E a partir disso a história vai se iniciando, né? Então, além do locus horribilis, eu vejo também isso, o locus horribilis foi intuitivo. Talvez o item 2, na hora da escrita, tenha sido um pouquinho mais consciente, né? Essa ideia da presença que o professor Júlio França aponta, fantasmagórica do passado no presente. Então, no meu conto existem maldições familiares, cicatrizes inexplicáveis que aparecem no corpo, em especial no corpo feminino, né? Dos meus contos. O aquecimento global como essa explosão de erros do passado que aparecem de alguma maneira no presente, né? E o retorno dos mortos. A ideia do retorno dos mortos, seja através do morto-vivo ou através do fantasma, é algo que aparece muito nos meus contos. E, por fim, a presença da personagem monstruosa. E a proposta do gótico nordestino, e aqui eu encerro minha fala, a proposta do gótico nordestino era tentar dialogar com os arquétipos mais amplos do horror, por exemplo, né? E por isso eu uso menos personagens do folclore especificamente nordestino, embora haja referências a isso, e eu trabalho mais com o fantasma, com o licântropo, né, com o morto-vivo, sempre tentando dar algum tipo de visão minha, né? Então há um conto chamado Lázaro, que é um conto de zumbis, mas eu não uso a palavra zumbi, eu uso a palavra Lázaro, e não é um conto sobre o fim do mundo, é um conto sobre como uma neta lida com a memória da avó que acabou de ressuscitar como uma morta-viva. Então isso é um pouco, né, essa questão, o vampiro aparece, mas a gente nunca sabe se esse vampiro é uma projeção do desejo de uma personagem pré-adolescente ou se de fato é um monstro real no mundo da narrativa que eu criei.
há o cadáver amaldiçoado, daquele conto A Noiva. Existem monstros, talvez, com um olhar mais da cor local, de alguma maneira, se a gente pode falar assim, como é o caso da presença de onças no meu livro, né? Existem doenças contagiosas e, por fim, insetos, né? Então, de fato, o monstro, ele é um recurso ficcional, poético, que eu uso nos contos do gótico nordestino, mas ele sempre tenta ser, de alguma maneira, repensado, e eu sempre tento buscar um outro ângulo para que ele apareça para o meu leitor e para a minha leitora de uma maneira nova, ou que pelo menos eu aposto, né, eu tenho esperança de que soe novo, de que tenha um frescor, né, para os meus leitores e leitoras. Enfim, é isso, eu agradeço muito, espero que eu não tenha extrapolado o tempo. Quem tiver curiosidade de falar sobre meus contos, quiser perguntar, estou à disposição, e aqui deixo também o meu contato, né, de e-mail. Eu acho que é isso. Vou tentar aqui voltar à tela, que eu não sei se eu consigo voltar. Retornei. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado. Adorei o último slide aí, no morceguinho fofo. Mas muito obrigado, sempre bom ouvir você falar. Acho que sempre é muito rico ouvirmos um autor falando de sua própria obra, enfim, que se conecta muito com esse debate nosso aqui, que acho que uma fala que se conectou com a apresentação do Javier. E, enfim, perguntas surgindo, eu já estou vendo que o pessoal está perguntando aqui no nosso chat, mas vamos dar sequência agora com a apresentação do citado na sua apresentação aí, Aguiar, que é o professor Júlio França, que vai fazer a apresentação Antes de Noite na Taverna, por uma arqueologia do gótico no Brasil. Contigo, Júlio. Obrigado, Oscar. É um prazer estar nesse simpósio com Javier, com Miriam, Cristiano e, obviamente, você. Eu espero que hoje seja o primeiro de muitos outros encontros que teremos para discutir a literatura gótica, né? Eu vou manter o padrão das autoapresentações, né? Então, dizer que sou Júlio França, professor de Teoria da Literatura da UERJ e um dos fundadores do grupo de estudos do gótico. Eu também vou falar de uma forma um pouco mais pausada para que os nossos colegas espanhóis não se sacrifiquem muito tentando acompanhar as voltas da língua portuguesa, né? Bom, o meu interesse básico de pesquisa há alguns anos tem sido o desenvolvimento de uma história crítica das obras ficcionais brasileiras, tributárias do que eu normalmente chamo de poéticas do mal, né? Ou seja, modos de fazer artístico que se caracterizam justamente por privilegiar a representação e a expressão de aspectos negativos da experiência e do imaginário humanos. Nos últimos 4 anos, a minha pesquisa tem se concentrado em autores e obras da primeira metade do século XX, mais precisamente no período que vai de 1920 a 1970. O foco nesse período do século XX, né, é uma continuidade desse esforço historiográfico de estabelecer uma tradição de poéticas negativas em nossa ficção. E, naturalmente, isso teve início no grande 800 brasileiro, no século XIX, né, um período que a gente poderia recortar até ali as 2 primeiras décadas do século XX. Pois bem, essa continuidade da pesquisa ela foi interrompida no último ano, mas por conta de 2 boas causas, né? 2 bons desvios produtivos que me fizeram retornar a pesquisa ao século XIX. Foram 2 eventos. O primeiro evento foi a criação com o meu amigo Oscar do site Tênebra, né? É um projeto que foi ao ar em outubro do ano passado, mas que naturalmente foi sendo concebido ao longo de todo o ano de 2021
E é um projeto que procura manter uma biblioteca digital de narrativas obscuras brasileiras. Nós entendemos obscuras no seu duplo sentido, né? Tanto por suas temáticas tenebrosas, quanto por não terem sido, digamos, devidamente contempladas pela crítica literária brasileira. É uma biblioteca em constante expansão, né? Já que semanalmente nós estamos publicando uma nova narrativa de autores e autoras nacionais em domínio público. E eu aproveito, sei que tem vários membros da nossa equipe presentes aqui, então quero agradecer o trabalho da nossa equipe, que faz um trabalho realmente espetacular, de revisão, cotejando os originais, atualizando com as regras ortográficas. Eu acho que o trabalho que Tenebra faz, né, de apresentar os PDFs com a numeração de página dos originais, isso tudo contribui, de alguma maneira, exatamente para dar subsídios para outras pesquisas em nossa área, né? Então, esse foi um desvio. O segundo desvio que me fez voltar ao século XIX foi justamente a reelaboração do livro que acabou sendo citado por Cristiano, né? O Poéticas do Mal. O Poéticas foi um livro lançado em 2017, em que nós, numa perspectiva bastante comparatista com as tradições transnacionais da ficção e da crítica gótica, nós propunhamos uma história panorâmica, né, das representações do medo em nossa literatura. Na prática, o Poéticas acabou se convertendo num estudo sobre a literatura gótica no Brasil, uma vez que o gótico é, sem sombra de dúvida, entre as poéticas negativas, a dominante no século XIX. Né? Esse livro tem 5 anos e, como nos últimos anos, né, as pesquisas sobre o tema avançaram muito, nós entendemos que havia chegado a hora de uma nova edição, né? Uma edição não apenas revista, mas aumentada, com uma série de correções, expansões e desenvolvimentos. Tá? O livro, creio que esteja 30% maior do que ele era originalmente. Vários capítulos foram modificados. Vários autores que, à época, eram alunos de iniciação científica, hoje são doutores, né, que puderam revisar os seus capítulos também. Ou seja, nós fizemos realmente um retorno ao século XIX. E quem, por acaso, estiver interessado, o livro está entrando em pré-venda agora. Né? Pois bem, eu fiz essa digressão para assinalar que esse retorno a essas pesquisas concluídas há 5 anos acabou me chamando a atenção para alguns aspectos da tradição das poéticas negativas em nossa literatura que precisam ainda ser melhor estudadas. Né? O título da minha comunicação anuncia, né? Quer dizer, eu me refiro, sobretudo, ao período anterior ao da publicação de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. E por que isso? Né? Porque eu entendo que as pesquisas que foram e têm sido feitas por nosso grupo e por tantos outros pesquisadores, né, que vêm se dedicando ao gótico na literatura brasileira, essas pesquisas foram bem-sucedidas em demonstrar que Álvares de Azevedo não foi um ponto fora da curva em nossa literatura, que ele foi seguido, né, por muitos epígonos, que ele foi seguido por outros modos de representar o mal e o medo em nossa ficção. Obviamente, eu não estou dizendo que não há nada mais para ser dito após Álvares, né? Não é este o caso. Claro que há, né? Mas o que eu estou apontando aqui é que ainda não me parece suficientemente bem demonstrado que Álvares não foi o primeiro. Né? Acho que falta demonstrar que as poéticas negativas no Brasil eram muito mais disseminadas na primeira metade do século XIX,
muito mais do que nós supunhamos num primeiro momento, né? Então, eu pensei hoje a minha comunicação no formato de um convite e uma convocação aos jovens pesquisadores que estão agora nos ouvindo, né? E que possam, de alguma maneira, querer se aprofundar nessa arqueologia do gótico no Brasil. E, para tanto, eu gostaria de dar algumas pistas que foram sendo meio que descobertas por nós ao longo desse último ano de retorno ao 19, né? Um ano em que a gente andou muito por hemerotecas digitais, né? Vasculhando a ficção gótica em revistas e jornais da primeira metade do 19. A bem da verdade, a primeira desconfiança que eu tive em relação aos antecedentes do gótico no Brasil se deu um pouco antes, quando eu escrevi com Daniel Augusto Silva um artigo sobre O Filho do Pescador. Para quem não sabe, O Filho do Pescador, do Teixeira de Souza, é muitas vezes considerado o primeiro romance moderno brasileiro. É um romance de 43, portanto, 12 anos antes de Noite na Taverna, e tem óbvios influxos góticos, né? Os elementos góticos em O Filho do Pescador são muito mais fortes até do que os elementos góticos em Noite na Taverna, né? Mas aqui entraria uma questão conceitual que não é o momento para tratar, né? Mas o que eu gostaria de fazer aqui hoje é, como eu disse, apontar caminhos, e vou sinalizar 3 caminhos que eu entendo que foram ainda pouco pavimentados no que tange à origem do gótico no Brasil. Quais são esses caminhos? São propostas de estudo. Primeiro, das narrativas de fantasmas como contos admoestatórios. Segundo, das narrativas de pesadelos e visões distópicas como modos de reflexão política. E, por fim, as narrativas com personagens arquetípicos da ficção de medo. Vou comentar cada uma dessas linhas muito brevemente, né? No primeiro caso, quando eu digo narrativas de fantasmas como contos admoestatórios, eu estou me referindo a narrativas como A Missa do Galo, de 39, de Marcel da Costa, ou A Valsa e a Mortalha, de 54, de Domingos Quintana. Eu, propositadamente, estou escolhendo obras anteriores à obra de Azevedo para marcar esse elemento, mas eu certamente poderia enumerar muitas outras. Por exemplo, me ocorre agora Um Sonho, de Justiniano José da Rocha, que durante muito tempo foi apontado como o primeiro conto fantástico brasileiro. Ele cabe nessa moldura, né, de narrativas como conto admoestatórios. Mas, pois bem, o que me interessa aqui, e interessa no sentido de que acho que há um padrão que precisa ser melhor estudado, né? Nesse período inicial de nossa ficção, é muito facilmente observável como essas narrativas de influxos góticos, que são publicadas, isso é importante, em jornais e revistas voltadas ao público feminino, tá? É o caso, essas duas aqui foram publicadas no Correio das Modas e no Novo Correio das Modas, como essas narrativas voltadas para mulheres se organizam explicitamente como contos admoestatórios, né? Como cautionary tales, né? Nessas narrativas, as fantasmagorias têm a explícita função de alertar, sobretudo, as leitoras, né, para os riscos de comportamentos que são considerados imorais à época, né? Especialmente, é claro, para os riscos do adultério, que é o grande tema do século XIX, né? Para vocês terem uma ideia de como a narrativa gótica ela foi empregada como uma espécie de doutrinação moral através do horror, sem nenhum tipo de constrangimento, eu vou ler o finalzinho, o último parágrafo do conto de Domingos Quintana.
ele termina o conto assim. Deixa eu passar. Não coloquei. Vou ter que ler mesmo. É pequenininho. O leitor o sabe, e também nós, que escrevemos este conto para muitos como Justiniano, que é o protagonista, e para meter medo a mais de uma perjurazinha. Ou seja, é aberto, é escancarado que a estrutura narrativa gótica está sendo utilizada como conto admoestatório, certo? No segundo caso, essa segunda sugestão de pesquisa que eu estou aqui apresentando, narrativas de pesadelos e visões distópicas como modo de reflexão política, isso é observável em textos, né, nos textos mais antigos que a nossa busca por elementos góticos no Brasil conseguiu chegar. Ou seja, estamos falando em narrativas como A Visão do Pico de Itajuru, que é de 31, né, provavelmente de Januário de Cunha Barbosa, e O Sonho, de 33, de Miguel do Sacramento Lopes Gama. Ou seja, mesmo antes do romance de ficção se estabelecer plenamente no Brasil, você já tinha o uso de estratégias narrativas características das poéticas negativas para compor textos, nesse caso, de caráter francamente alegórico. Nos dois casos mencionados, você tem o emprego de enredos que envolvem sonhos ou visões tenebrosas para comunicar algum tipo de visão de mundo ou alguma percepção sobre um estado de coisas político ou moral, né? Eu trago para vocês um pequeno recorte do conto do Sacramento Gama, em que o narrador ele tem acesso a uma visão distópica do futuro, uma visão de puro horror, por meio de um ser espectral. Vamos fazer... É um trecho bem curtinho, só mesmo para termos uma ideia do que eu estou falando, tá? Ele diz: uma força invisível como que me arrebatou a outra morada. Abrindo os olhos espavoridos, fui vendo gradualmente o painel mais horroroso que porventura se pode imaginar. Sobre um montão de sangrentos cadáveres, vi num trono, como o da morte, onde estava sentado, empunhando o cetro, o monstro Bragantino. Vou falar sobre o monstro Bragantino. Que se não saciava de vítimas. Saltando um pouquinho, vi as formosas ruas da nossa Mauricéia, Ermas, Mauricéia que provavelmente é Recife, né? Em menção ao seu antigo governador, né? E desertas. Ouvi o lúgubre som dos campanários que anunciavam aos poucos vivos a morte desastrosa de seus concidadãos, de seus parentes e amigos. Pois bem, as alusões aqui, para quem conhece a história da época, são claras, né? Trata-se de um alerta contra os riscos do que seria, eu cito o Sacramento, uma sanguinolenta catástrofe. Do que se trata? Bem, o monstro Bragantino é uma alusão direta ao risco da restauração, ou seja, o retorno do Brasil ao controle português da dinastia de Bragança, daí monstro Bragantino, né? Por ser da dinastia de Bragança. Nossos amigos espanhóis talvez não saibam, mas esse período foi um período meio de vácuo de poder no Brasil, porque o nosso imperador voltou para Portugal e deixou seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, houve um período em que nós ficamos sem imperador, um período de regência, e havia muito temor sobre o retorno do Brasil ao domínio de Portugal, né? Então, essa visão de horror distópico que você pode ler no conto do Sacramento Gama, nada mais é que uma alegoria construída com elementos característicos das poéticas negativas, como locus horribilis, por exemplo, para dar conta de um certo estado de coisas. Por fim, me aproximando agora do final da minha apresentação, uma rápida menção a essas narrativas com personagens arquetípicos da ficção do medo.
Tem pelo menos 2 personagens que são extremamente recorrentes nessa primeira metade do 19 e que os estudos ainda são muito incipientes. O judeu errante e a bruxa. 2 personagens que são fundamentais para a narrativa gótica, aparecem em inúmeras narrativas do período. No caso das bruxas, tem uma história, então, fascinante que está pedindo para ser estudada sobre uma suposta bruxa real. Uma bruxa que teria vivido em São Paulo por volta da década de 1820. O nome dela é Escolástica Mendes, ou Cará Mendes, que aparece em mais de uma narrativa do 800. Eu aqui fiz um recorte da Feiticeira, do Antônio Rosa, e a Cruz de Fogo, mas ela aparece em outros textos também. O que é notável nessas narrativas, e em relação ao conto A Feiticeira, ele vai ser publicado em Tênebra daqui a 15 dias, então eu não quero fazer maiores spoilers, né? Mas é um conto extremamente violento e um conto que eu acho que o Oscar concordaria comigo. É um conto que pode ser descrito como um conto de horror e não como um conto gótico. Tamanha o impacto visual e os elementos sobrenaturais que dominam a cena. Eu fiz um pequeno recorte para vocês terem uma ideia do que se trata. Tá? Vamos aqui. Eis aqui a Caverna dos Infantes. Essa feiticeira está fazendo uma bruxaria para uma consultante, e o preço da bruxaria é o sacrifício de uma criança. Algo que é muito comum no período, na literatura ficcional do período. Né? Então, vamos ali. A moça olhou para esse abismo profundo e recuou, estremecendo como um débil caniço agitado por ventos impetuosos. Covarde! Exclamou a feiticeira, arrancando a criança que a infeliz mãe apertava convulsamente contra o peito com todas as forças maternais. A feiticeira, segurando pelas extremidades do corpo do menino e puxando-o violentamente para si, meteu de encontro o joelho esquerdo no espinhaço desse débil corpinho. Uma cena muito violenta. Seus ossinhos cederam facilmente a esse choque encontrado e estalaram. No mesmo instante, a velha, pegando no inocentinho com um pé e fazendo-o 3 vezes voltear sobre a sua cabeça, o arrojou, afinal, ao seio dessa horrível caverna. Um vagido fraco e alquebrado rompeu as sinuosidades silenciosas desse abismo e ressoou aos ouvidos da miseranda mãe. Consumada estava a obra de Satanás. Pois bem, a cena, como eu disse, extremamente violenta, é apenas uma entre muitas outras, né, que faz do conto do Antônio Rosa não apenas um conto gótico, mas realmente um conto de horror. Né? Enfim, é uma comunicação muito rápida. Eu queria apenas aproveitar esses 15 minutos para estimular, né, jovens pesquisadores que possam estar nos ouvindo agora e mostrar que há um amplo campo de descobertas para quem deseja estudar o gótico na literatura brasileira do século XIX. Tem muita coisa que ainda não foi, digamos, devidamente descrita. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Júlio, pela apresentação instigante, provocadora e, enfim, com certeza acho que vai render frutos aí entre quem nos assiste. Eu mesmo já estou doido para escrever algo aí a respeito da escolástica, porque esse conto é sensacional. Já temos aí o Edson Júnior, desafio aceito. Então, agora passamos a palavra à professora Miriam Lopes Santos, que vai fazer a última apresentação aqui do nosso simpósio. Depois nós conversaremos aqui, trocaremos ideias, vejo que tem algumas perguntas. E a apresentação da professora Miriam se chama El despertar del gótico español, desde los albores a la posmodernidad. Por favor. Buenas noches desde aquí, desde España, y muchas gracias a todos, a mi querido Francisco Javier por invitarme y a los organizadores del seminario. Mi trabajo entra en relación con, intentaré también hablar despacio y intentando que se me entienda. Tengo una presentación que voy a poner, creo que
se pueda ver. ¿Se ve? Sí, vemos. Certo. Mi trabajo tiene que ver con una línea que llevo varios años realizando y que fue por este motivo por el que Francisco Javier quiso que hablara de este tema. Enlaza con su presentación y también con la de Julio, porque sobre todo voy a centrarme en el siglo XIX, aunque es verdad que en el título enlazo con la posmodernidad, pero solo para adelantar pues, unas líneas de trabajo y unos escritores que en la actualidad están decantándose por esta línea del gótico terror folclore dentro de la literatura española. Me centro en la literatura dentro de España y parto de esta pregunta porque precisamente es el origen de toda la controversia que ha existido en torno a la existencia o no de la literatura gótica dentro de la literatura española. Mariano José de Larra, el periodista, a mediados de principios del siglo XIX, se preguntaba si posee el autor de una sociedad rezagada, como era la española, la capacidad de crear o está irremisiblemente condenado a la imitación. Me gusta partir de esta pregunta porque es precisamente sobre la que se asentó en esa polémica. Gran parte de los teóricos, hasta como comentaba Francisco Javier, que empezó a dignificarse la novela gótica a partir de, yo creo que del 2000 en adelante, consideraban que la novela gótica era un género importado, que no era propiamente español y que por lo tanto era de mala calidad. Pero en este momento pues nos tendríamos que preguntar, y con mis compañeros, que efectivamente el éxito de la novela gótica también en origen se basaba en una imitación de elementos de una fórmula gótica clásica que se exportó al resto del continente europeo y fuera de él, como acabamos de ver en vuestro territorio. En realidad, ese éxito abrumador de la novela gótica también fue en parte la consecuencia de su dilapidación, es decir, la novela gótica tuvo un éxito abrumador, traspasó fronteras, pero al mismo tiempo, para subsistir, tuvo que adaptarse a las realidades históricas, sociales y literarias de los países que la adaptaban, en este caso el español. España. Es cierto que dependiendo de la proximidad del país a la Inglaterra de origen, la novela se adaptó más o menos con unas circunstancias similares y una estructura similar. Sin embargo, en España pues, existían unas complejas circunstancias que hicieron de la literatura española que mantuviera una particularidad. ¿Por qué? Porque efectivamente vivíamos en una sociedad con una cierta conciencia de atraso y nos llevó a una cierta particularidad. ¿En qué se basó esa particularidad? Intentando resumir de manera muy global, en el peso de la lección edificante, es decir, el peso de la moral y de la lección edificante que debían tener estas novelas frente al origen. Y es verdad que siempre hay cierto didactismo, en ocasiones pues es muy sutil, pero en la literatura española fue un peso muy fuerte, porque efectivamente la religión, dentro de una ilustración insuficiente que habíamos tenido en España, tenía un peso importantísimo y obligó a que los escritores o traductores de novelas góticas se dejaran aconsejar por esos preceptistas o por la censura
y colocaran esa lección edificante si pretendían hacer pasar por el filtro toda esta nueva literatura. También es cierto que teníamos la novela española, la novela gótica española, tiende hacia la verosimilitud y a la búsqueda del realismo, y se encuentra también con un elemento propio de la cultura española, que era la presencia de los aspectos macabros. De manera genérica, estas son las particularidades que adquirió la literatura gótica en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a esta particularidad? Pues por varias situaciones que os he resumido en esa diapositiva. En primer lugar, la consideración de subgénero histórico es fundamental, como ya sabemos y como ha defendido Francisco Javier, pues la novela gótica traspasó fronteras, y al considerarse un género, un subgénero histórico, pues es cierto que, como dicen los formalistas rusos, nace, crece y puede morir. En nuestro caso, muere para dar vida a otras nuevas manifestaciones en otros continentes y a lo largo de otros momentos literarios. Es interesante entender que la novela gótica, que como sabemos los que estamos aquí, era profundamente nacionalista, atacaba a uno de los elementos para crear la otredad, que era lo español. Entonces, claro, tenemos que entender que en el trasvase genérico es fundamental paliar y limitar las agresiones contra lo español, contra ese otro que éramos los españoles, si realmente quería encontrar un público que lo leyera. Por eso sí que se podía atacar en cierta manera la religión o algunos aspectos dentro de la religión, como la Inquisición, que todavía estaba en España, o como los falsos sacerdotes, o como ciertos monjes o abadesas con prácticas del todo censurables. Pero no se podía ir contra la esencia de lo español, porque si no, no podía sostenerse una literatura ni tener un público que la leyera. Como hemos señalado también, como he señalado antes, la moralidad y la búsqueda de la lección edificante fueron fundamentales y aparecieron sobre todo en los prólogos iniciales. Se buscaba pasar la censura a través de una advertencia inicial y consistía en algo similar, como nos podemos encontrar en muchas, similar a encontrará pasiones desenfrenadas, escenas de horror, terror, posible terror sobrenatural, pero se justifican porque cuanto más exaltadas son las pasiones, mayor será la lección edificante para quien las lee. Es decir, si experimentamos en la lectura las consecuencias de lo que nos podría suceder, ya no las cometeremos en nuestra vida ordinaria. Es lo que nos decían los escritores para salvar la censura. Pero es cierto que la sensación que daban tras la lectura de estas novelas góticas no era sino la sensación terrible y constante del miedo en todas sus variantes. Por eso os pongo en último lugar que en realidad se cultivaron las dos vertientes: la racional conservadora, que creía en el suspense, en la búsqueda de un terror más sensorial, y en un terror que finalmente se justificaba. Es verdad, quebrando en cierta manera la verosimilitud, pero se acababa justificando y respetaba el realismo propio de la literatura española que comenté antes. Y la vertiente irracional, que es uno de los errores en los que se basó esta insistencia constante a lo largo de la historia de la literatura española de que no había existido la novela gótica en España, porque no entendían el esquema de la novela gótica. Lo reducían únicamente a un fantasma, a un castillo, a una dama en apuros y a gritos, chirríos subterráneos o bosques en la noche. Pero olvidaron una gran parte de la novela gótica,
en origen y que traspasó las fronteras de Inglaterra, que se basaba, obviamente, y como sabemos, en lo prohibido, lo innombrable, lo que era tabú. Y es que escondía, pues, evidentemente, fantasmas reales o imaginarios, más cercanos a esa novela racional conservadora, pero también las torturas de la Inquisición, las violaciones, los monstruos reales, los castigos depravados, los personajes enfermos o corruptos. También os he colocado en cuarto lugar la novela gótica versus la novela histórica, porque la novela histórica sí que fue un subgénero histórico que tuvo bastante importancia en aquellos albores del siglo XIX, porque al fin y al cabo, protagonizada la mayor parte de ellos, escrita por los héroes y las heroínas de Walter Scott, era una corriente conservadora, con un peso importante de la religión, y se asentó bien dentro de las fronteras de la literatura española. Por lo tanto, otro truco que utilizaron los escritores de novela gótica fue colocar junto a un prólogo, a un título, perdón, algo truculento, pues imaginémonos alguno de ellos como era la torre gótica o la urna sangrienta, 2 puntos, novela histórica. Entonces se entendió que realmente era una novela histórica, porque ellos de manera consciente quisieron aparentar a los preceptistas y a los censores que era una novela histórica, porque novela gótica no estaría bien visto ni pasaría ese filtro de la censura. Como he venido diciendo, la particularidad española se asienta en unas circunstancias que vivía España en ese momento. He mencionado, la Ilustración era insuficiente, se siguió creyendo en los demonios, en las brujas, en los castigos celestiales, por lo tanto no pudo dar por sí misma el salto a un conocimiento estético más allá de la realidad vivida. Pervivían las supersticiones y fueron las responsables de esa Ilustración insuficiente, y, como he mencionado también, los caprichos y las trabas de la censura fueron muchos, a pesar de que hubo muchas novelas que se tradujeron, que en la propia Inglaterra, como diré a continuación, estuvieron durante años censuradas. En cuanto a las circunstancias sociológicas, el concepto de traducción es muy importante para entender que en el siglo XIX español, a principios del siglo XIX, pero casi hasta finales del siglo XIX, el traductor era un adaptador, y en realidad ellos se consideraban autores, porque trataban de adaptar a la realidad del país las obras que habían leído y que traducían. Por lo tanto, eliminaban al autor y colocaban su nombre propio. Buscaban un público lector. Es cierto que la burguesía era incipiente en España, que había muy pocos lectores, la gran parte de la población española era analfabeta, y la mujer no se había integrado del todo, seguía siendo aquel ángel del hogar, e incluso menos, porque la mayor parte de la mujer era de clases pobres. Pero es cierto que empezó a existir, y de hecho, en la gran parte de las novelas góticas tenemos una lista de suscriptores, y sabemos por esa lista que la mayoría eran obras destinadas a mujeres, como parte de la crítica de la época comentaba. Por ello se convirtió en un negocio editorial, y editores como Mariano de Cabrerizo, valenciano, vio este negocio y publicó más de 40 novelas góticas, para lo que supone, claro, en cifras del siglo XIX, unas 100, 150 novelas góticas a lo largo de 50 años, es muchísimo para una población en la que tenemos que pensar que en 1799 el rey prohibió que se publicaran novelas. Entonces estamos hablando de unas cifras enormes para un momento en el que prácticamente no había publicación. Y ya las circunstancias literarias y estéticas se basan en esa constante búsqueda de la moralidad que he dicho y de la verosimilitud, que muchas veces se quiebra
porque no se sostienen del todo esa justificación continua de los fantasmas que aparecen en las novelas, pero es parte de la esencia de la novela gótica española. Y esa estética de lo macabro que enlaza con la literatura del siglo XVII, con María de Zayas, por ejemplo, con la comedia de magia, con los pliegos de cordel, y con todas esas historias, leyendas que se trasladaban de generación en generación y que han sido tanto del gusto de los españoles. Por eso al final incluyo el capricho de Goya, que a lo mejor supongo que muchos conoceréis, pero quizá no tanto el manuscrito que aparece en el Prado, que es otro, no es El sueño de la razón produce monstruos, que conocemos, sino la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella es la madre de las artes. Por eso yo lo he querido poner en este momento, para entender que esa es la particularidad de la novela gótica española, la fusión de la razón y de la fantasía, de los monstruos sobrenaturales, ¿verdad? Por ello, planteado este inicio, simplemente voy a comentar los 3 momentos que tuvo de consolidación del género de la novela gótica. En un primer momento, a finales del siglo XVIII, entró como producto estético. Sobre todo se basó en la arquitectura, en una arquitectura heredera de lo sublime de Burke, de Kant, de los poetas lúgubres, que se basaba pues, en la búsqueda del tenebrismo y conseguir esa fascinación hacia la nueva estética. Es importante que el elemento fantástico sí aparecía, pero se justificaba como milagro. Os he colocado 3 de esas obras, el Valdemaro, el Rodrigo o el Café, en la que no podemos hablar, repito, de novelas góticas, sino de elementos que asentarían la novela gótica posterior, es decir, estaban modelando el gusto del público. El segundo momento, que es fundamental, es el de la traducción, y el gótico se entiende como ejemplificación contra los vicios, como comentaba antes. Es fundamental la doble lectura, que también os he comentado, y en esa doble lectura están los prólogos, pero también está el conjunto de la obra. El papel de los protagonistas también es dual, pues tienen que parecer monstruos y después tienen que conseguir que el típico esquema maniqueo, pero más diferenciado aún que en la novela gótica clásica. Existe el suspense, pero es cierto que tiende al patetismo, que lo teníamos más en la novela sentimental dentro de la literatura española. La lección moral, que es fundamental, la pintura de los vicios, como decía, que lleva a plasmar pasiones desbordadas. Lo macabro sigue estando con una enorme estetización de la violencia. El anticlericalismo, y sobre todo nos aparece la condena a la Inquisición, como también comentaba, y encontramos un nuevo espacio. Más allá del castillo encontramos espacios reales, porque nosotros sí que contábamos con esos espacios reales, sí que dentro de la literatura y de la España del siglo XIX estaba la Inquisición, y por eso el espacio salta del castillo al convento. Ahora, el que era el espacio de la salvación, en la primera novela gótica inglesa, se convierte en un espacio del confinamiento. Se tradujeron, conoceréis a muchos de ellos, sobre todo, ya sabemos, en España tuvo muchísima importancia en Radcliffe, también por ser una novela gótica de tendencia conservadora. Las mujeres, aunque todos los traductores fueron hombres, o al menos es lo que he encontrado hasta ahora, quizá alguno estuviera con seudónimo, y también franceses como Cuisant, que es la obra que más se conoce en la literatura española, que es también una traducción, La galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas. Y en último lugar he colocado a Ireland o a Lewis, porque
estos dos escritores en su momento en Inglaterra fueron censurados y en España tuvimos varias traducciones durante el periodo liberal de 1820 al 23, durante el trienio liberal. Contamos con traducciones de la novela gótica más censurada en Inglaterra. Y el tercer momento ya es la propia novela gótica, escritores que se lanzaron a la aventura de producir novelas góticas y en las dos vertientes. En la gótica racional se justifican los elementos sobrenaturales y se sitúan en la línea de Radcliffe, pues la torre gótica o el espectro de Limber o la urna sangrienta o el panteón de Sianela, que lo tenéis a la derecha. Los dos de Pascual Pérez y Rodríguez. Perdonadme que me falta ahí una tilde. Y en la novela gótica y racional, de un lado la sobrenatural, que se vincula con el catolicismo, y entre estos textos tenemos La bruja o el cuadro de la corte de Roma, de Vicente Salvá, y sobre todo la no sobrenatural, que es aquí donde se incluye una gran parte de novelas, con una predilección por el horror, el cultivo de lo macabro y una crítica y un azote hacia las instituciones, sobre todo la Inquisición. Un ejemplo es Cornelia Bororquia o La víctima de la Inquisición. Os he traído una serie de ilustraciones para que podamos ver las dos tendencias que se cultivaron de la abadesa. Podemos ver a la izquierda pues, los eclesiásticos de dudosa prudencia, y a la izquierda, perdón, la familia de Violán, Los prodigios, con una novela gótica de la vertiente racional, basada en el suspense y en la presencia de criaturas sobrenaturales. Simplemente, y para acabar, que no sé el tiempo, pero creo que me he pasado mucho, el gótico sobrevive, se mantiene a lo largo del siglo XIX, pues a través de la literatura romántica, como el propio Becker, o en la literatura naturalista, como Emilia Pardo Bazán. Sobrevive también en las vanguardias y se recupera a finales del siglo XX. Primero os he colocado algunos nombres de la mano de los denominada generación del 68, con José María Merino, Pilar Pedraza o Cristina Fernández Cubas, y ya una generación posterior que está escribiendo en la actualidad, y bueno, la anterior también, pero es ingente la labor que están realizando. David Roas, Patricia Esteban Erlés, José Vejero, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Pilar Adón o John Bilbao. Y se centra específicamente en el juego del horror, el horror sobre todo vinculado al folclore, la ironía y el distanciamiento sobre esa situación terrorífica, la experimentación formal con nuevas técnicas, la pluriperspectiva y la fragmentación con una mirada hacia el otro, una transgresión y alteración de los mitos, de todos los mitos clásicos, para crear este casi bestiario del antropoceno. La estetización de la sangre es también fundamental, y ya dentro de ese ecogótico que está ahora tan en boga, la naturaleza malvada y todas sus consecuencias. Y hasta aquí termino dando las gracias y recordando esta pregunta, porque al fin y al cabo todos nos hemos sentido alguna vez atraídos por ese mundo subversivo, por esa voz que continuamente nos llama desde la oscuridad. Gracias. Muito obrigado pela apresentação esclarecedora, instigante também, e eu já tirei fotos aqui de alguns nomes mencionados para você, Miriam, muito obrigado. Então agora eu acho que a gente temos aí coisa de uns 13 minutos, né, até as 18h30, podemos conversar um pouquinho, aqui tem algumas perguntas no nosso chat, mas eu queria ouvir de vocês, né, dos participantes aí, se
tem alguma pergunta, se tem alguma... Eu tinha algumas perguntas para a Miriam, mas à medida que ela foi apresentando, elas foram sendo respondidas. As respostas foram aparecendo, né? Então, mas eu queria saber de vocês aí, se alguém tem alguma questão a levantar, enfim, algo a comentar, em caso... Vale, si te parece, Óscar, mientras nuestros participantes se lanzan, me voy a permitir hacer algunas aportaciones. Debo empezar diciendo que tenía la presentación preparada, he empezado a hablar y no he cargado mi presentación. Pero me vais a permitir que comparta con vosotros una imagen que veréis. Una imagen que... Vamos a ver. Soy capaz de... A ver si veis... Vale. Estáis viendo... Creo que estáis viendo esta diapositiva que, como veis, es el famoso cuadro de Fuseli y que claramente evoca la imagen que nos ha puesto Miriam de la familia de Wieland. Recordar que el cuadro de Fuseli se hizo totalmente famoso, donde además juega con el doble significado en inglés de la palabra nightmare, ¿vale? La pesadilla, que sabéis que viene de la unión de night y de mea, que era ese demonio femenino, por cierto, que se alimentaba de sus víctimas humanas de noche, y que ahí veis en esa forma de esa especie de caballo que veis que asoma ahí. Bueno, esto es lo que os quería compartir, y no sé si quería seguir haciendo, pero prefiero callarme. No sé si hay algunos de los participantes que quieren hablar. Oscar, você está mutado, Oscar. Desculpem. Eu ia falar, temos acho que a Filomena quer fazer uma pergunta. Bem, não é tanto uma pergunta, é mais um comentário, já que sou a pessoa que aqui está também a representar a literatura portuguesa, e neste contexto em que nos encontramos, não posso deixar de mencionar aqui assim o nome de Maria Leonor Machado de Sousa, enquanto estudiosa destas questões do gótico em Portugal, sobretudo do século XVIII e do século XIX, mas gostaria também de referir que, pronto, e nós aqui em Portugal, como sabem todos, creio, temos muito caminho a percorrer no que ao estudo do gótico diz respeito, muito por força também da nossa história recente, e de que já falou também a Miriam, porque também passámos por uma ditadura em Portugal, também passámos por uma circunstância de um poder enorme do catolicismo em Portugal, entre outras questões, mas não posso deixar de mencionar que temos vários apontamentos na literatura portuguesa e na nossa história já medievais, de histórias de fantasmas, bruxas, mouras encantadas, com episódios verdadeiramente góticos, e poderia também referir do século XVI o texto Trovas à Morte Inês de Castro, de Garcia de Rezende, cuja personagem principal nos surge desde o inferno, na forma de fantasma, a contar a sua história. Enfim, penso que o nosso gótico se centra mais na temática do insólito do que propriamente nestas questões que nós associamos sempre ao fantástico, ao gótico na sua forma mais tradicional e de inspiração inglesa. Não posso deixar de mencionar aqui 3 obras, e gostaria também que se fosse possível, comentássemos estas obras. Há um texto de Fernando Pessoa, A Hora do Diabo, que só foi publicado em 1988, mas que é muito curioso porque se apresenta aqui assim uma versão muito, enfim, interessante sobre a figura de Deus enquanto criador do próprio diabo, e que apresenta o diabo como vítima dessa entidade criadora.
Não posso deixar também de mencionar o próprio Virgílio Ferreira, quando escreve Aparição e publica em 1959, em plena ditadura salazarista, esta obra, onde cria uma personagem, curiosamente chamada Sofia, que é vampírica, que é malévola, que é manipuladora. E não posso deixar de referir, obviamente, também José Saramago, que em Memorial do Convento cria a personagem Belimunda, muito inspirada precisamente nessa figura portuguesa, da mulher portuguesa, que é sibilina, que se inspira muito nesta mitologia ibérica, de uma certa postura paralela à que nós encontramos em versão oficial do catolicismo, e que de facto lembra muito aquilo que nós chamamos agora de bruxa ou de vampira, ou também de mulher que se associa quer ao mal, quer ao elemento regenerador, criador. Penso que em Portugal falta ainda fazer muito trabalho no estudo do gótico, mas material não nos falta. Muito obrigada. Legal. Muito obrigado pela também bastante coisa a se conhecer, né? Bastantes nomes aí. E seguindo, Júlio, quer falar? Vou fazer apenas um breve comentário em cima do que Filomena disse. Ela lembrou do trabalho de Maria Leonor Machado. E, de fato, quando eu comecei essa pesquisa sobre o gótico no Brasil, eu tinha muita inveja dos portugueses porque tinham um trabalho, que era exatamente o trabalho de Maria Leonor, né, que é um trabalho basilar, né, de fundamentos ali, e a gente não tinha um trabalho como esse sobre a literatura brasileira. Mas eu lembro de ter lido o livro e ficado muito impressionado com o trabalho que ela fez. Então, foi uma ótima lembrança, Filomena, que você teve do trabalho da professora Maria Leonor Machado. Obrigada. Legal. Alguém mais? Senão eu posso partir aqui para perguntas do nosso chat, que já tinham aparecido. Alguma com comentário? Alguém? Não? Vamos lá, então. Tinha visto aqui, vamos ver, não sei se a pessoa que fez a pergunta... O Alessandro Alegretti perguntou se eu conheço a Mariana Henriques, a argentina Mariana Henriques, se sim, gostaria de que comentasse sobre a forma como ela explora os elementos de horror e góticos em suas obras. Puxa, sim, conheço. Mariana Henriques, para mim, acho que é a grande novidade, principal novidade em termos de horror, né, da escrita do horror, claro, com os elementos do gótico. E eu acho que definir de que forma ela explora não é tarefa fácil, porque ela tem os contos, né, das coisas que perdemos no fogo, que são absolutamente magníficos, e, enfim, você tem caminhos diferentes ali, ela às vezes trabalha um horror Lovecraftiano, né, o cosmicismo no conto Barro e Água Negra, só que ela transplanta isso para um contexto marginal, periférico de Buenos Aires, né, para uma comunidade, uma favela de Buenos Aires ali. Então ela faz essa fusão de mundos, né, de tradições do horror com questões bastante contemporâneas, com problemas, né, enfim, questões sociais e não apenas isso, mas bastante contemporâneas e bastante inerentes à Sul-América, lá, América do Sul, de uma maneira assombrosa. O próprio romance dela, a nossa parte de noite, né, nossa parte de noite, ela em entrevista menciona que são 4 partes, se não me engano, são 4 partes, cada parte é relacionada quer dizer, ela nasce de um subgênero do horror. Então você tem uma parte que é um pouco mais um folk horror, você tem uma parte de aspecto também Lovecraftiano, você tem uma parte que é um pouquinho mais Stephen King, que ela explora ali uma juventude, as personagens jovens em descobertas, alguma coisa que remete a It, né? It, a coisa, o romance de Stephen King, mas tudo isso está muito bem combinado com um contexto bastante atual, né? Com questões latentes da atualidade, seja política, o poder, né? Acho que isso está muito forte, assim, as relações de poder com as ameaças nas histórias da Mariana Henriques. Então, se eu pudesse ser bastante sintético em relação a isso, seria nessa combinação entre uma tradição muito forte, muito latente do horror,
e né, questões aí contemporâneas que são abordadas aí na obra dela. Não sei se alguém mais quer fazer um comentário. Leitores de Mariana Henriques, leitoras de Mariana Henriques aqui. Não, então tá. Alguma pergunta mais? Alguém? Deixa eu ver se apareceu alguma aqui. Acho que não. Bom, não tendo questões, acho que podemos encerrar já aqui o nosso simpósio. Agradeço em nome do Júlio, em nome do Javier, né? Somos os organizadores desse simpósio, a todos e todas presentes, todas que acompanharam, em especial a todos, né, os que apresentaram, a Miriam, e, enfim, acho que foi uma tarde, embora um período breve, faço minhas as palavras do Júlio para que esses encontros se repitam, né, aconteçam mais, essas conexões entre Ibéria e América do Sul, acho que são riquíssimas, e é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fazer algum comentário, eu agradeço ao Cido pela oportunidade, né, o organizador do seminário, oportunidade de a gente debater o gótico aqui. E então é isso, gente. Muito obrigado. Boa tarde, finzinho de tarde para quem está no finzinho de tarde. Boa noite, já é tarde aí na Espanha. E agradeço a vocês. Muchas gracias. Obrigada a nós. Muchas gracias a todos. Obrigado. Até logo. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Chao. Chao. Até lá.